E no início dos anos 2000, o Ubuntu ganhou muita popularidade, justamente por ser uma distribuição Linux bem fácil de ser utilizada aí. Porém, à medida que ele foi crescendo, né, os anos foram se passando, teve um problema aí, tá? Justamente com a interface que eles utilizavam como base lá, né, Unity, depois o GNOME. Os hardwares mais antigos, que era uma boa parte aí, né, justamente porque a gente já vai ter terceiro mundo, acabaram que ficando muito engasgados e tiveram um desempenho bem limitado. Então outras distribuições, outros flavors, né, outros sabores tiveram que ser desenvolvidos. E um deles é o Xubuntu, que a gente vai fazer hoje o review aqui para vocês, o mínimo, e o desktop full, tá? Um ambiente mais completo no caso. A gente vai mostrar esses dois caras aí para vocês entenderem todo o conceito. Então o Xubuntu veio justamente para isso, tá, pessoal? Para trazer uma interface com XFCE e para os usuários conseguirem executarem em computadores mais antigos, né? Então o site oficial xubuntu.org, que todo mundo acho que já conhece, já ouviu falar, e quem é mais antigo, nem precisa ser tão antigo, né? Quem está iniciando agora. E em download aqui a gente tem dois caras para fazer download, tá? Desktop, no caso é a versão que é um ambiente mais completo, e o mínimo que eu estou instalado aqui em um HD mecânico ainda, tá? Para verificar aqui como que é. Então realmente ele vem bem mínimo e eu vou mostrar para vocês. Feito o download aqui, a gente vai então mostrar para vocês esse ambiente aqui do Xubuntu. Estou com a versão aqui não mínima, tá? Essa versão que está rodando aqui executando, ela não é a mínima, é a versão completa ali, tá? Primeiro pra gente ver qual que é a diferença de um pro outro, né? Deixa eu botar em 1900 e 1080, ele não reconheceu já a minha tela, então, normal. Então vou carregar aqui com configuração padrão, deixar assim, então. E a gente pode já ver, pessoal, opa, aqui já pegou aqui certinho. Já pode ver que deu uma bugada. Eu acho que é o Virt Manager, né? Eu vou crer que é o Virt Manager, cara. Vamos fechar aqui, já deu uma bugadinha, hein? Em live já deu uma bugada ali no mouse, mas eu acho que é o Virt Manager, cara. Deixa eu até botar aqui. Começou o review bem. Cara, há 9 anos que eu não faço review do Xubuntu e ele rodou bem mal na minha máquina na época, tá? Porque eu acho que é a eu vou dizer que é o Virt Manager aqui, tá? Mas ele rodou bem mal, bem lentão, e tava bem bugado na época. Há 9 anos atrás, mais ou menos, que eu tenho um vídeo até no canal, 8, 9 anos atrás. Então, olha só. Então, por ser uma base Ubuntu, ele também é uma base Debian, né? Então eu vou clicar aqui já no menu, então ele vem bem simplório, tá? Dá pra ver que não é uma distribuição gordurenta, mas eu não sei, acho que é por causa dos snaps, talvez, ele acaba ficando um pouco mais gorduroso, tá? Então realmente tá bugado, mas ó, aqui realmente é o Virt Manager. Não é o Virt Manager não, é o mouse. Ai, cara, que merda. Mas tá bom, eu vou ver se eu consigo corrigir isso aqui antes de continuar. É um bug do Virt Manager realmente, pessoal. Começamos bem, né? Apesar que o Virt Manager eu tô rodando aqui com o Xubuntu, então não sabemos o que é o problema realmente, mas enfim, né? Primeira vez que acontece esse problema. Parece que eu até pego no pé do Xubuntu, né? Mas enfim. Bom, vamos lá, ó. Iniciando aqui no ambiente, tá? A gente já vê nos acessórios que ele já vem com bastante coisas. Eu, assim, basicamente, ó, o mousepad, coisa, perdão, o Xburn lá pra quem tem gravar CDs, ler, etc, né? Então, pra quem usa o XFCE, realmente quer uma interface mais minimalista, ou ter uma máquina mais velha, ou às vezes realmente só quer uma interface minimalista, né? Então ele vem com um básico aqui, né? No base de acessórios, não tem muita coisa. O Grandpa, por exemplo, que é a chave manager. File manager aqui também. Vamos ver em games. Games é alguns joguinhos aqui para jogar. Não é muita coisa. Gráficos, ó, já vem o GIMP, vem o LibreOffice Draw, então significa que ele vem já com a parte do Office também já pronta. Essa ISO ela tem 5.2 GB, tá? Que é a completa. Enquanto a mínima ela tem 3.2, então ou seja, são 2 GB que a gente tem diferença ali, né? Então a versão do GIMP, vamos ver aqui. Lembrando, pessoal, que o Xubuntu, né? Eu não sei nessa versão, a gente vai lá, o GIMP 3.2. O Xubuntu ele tem o Snap já padrão, porque é do próprio Ubuntu.
E nessa versão que a gente tem aqui, olha a diferença que a gente vai ver agora para depois, né? Ela já vem com o Snap instalado. Algumas coisas aqui, Firefox, o Firmware Update, o Snap Store, aqui no caso que a gente tem, o Thunderbird, e o Desktop Bootstrap, no caso. Ó. Então ele já tem algumas coisas já integradas, né? Enquanto na versão mínima não tem o Snap por padrão. Aliás, tem um Snap por padrão, mas não vem com nada instalado por padrão no Snap, justamente porque a distribuição vem mínima, né? Então, basicamente tem alguns softwares aqui, eu acho que tem essa questão, né? O Flatpak, o Snap é basicamente como se fosse o Flatpak, mas a versão ali da Canonical, tá? Tem alguns problemas, a gente tem a parte do aquecimento que a gente fala, que basicamente ele demora um pouco mais para abrir o software de primeira. Então você clicou no software, ele demora um pouco mais para abrir e depois ele some esse delay, tá? Depois ele aquece, no caso ali como a gente fala, e aí ele some esse delay, ele fica instantâneo como se fosse instalado num ponto .deb, né? Lembrando que o Ubuntu é base .deb, tá? Então tem essa questão, e os softwares são um pouco mais grandes também, demora um pouco mais para instalar, bem mais que um ponto .deb convencional. Só que em contrapartida a gente tem uma centralização melhor, uma curadoria melhor também, feita pela Canonical, né? Então o Snap, de todo fato, ele não é tão ruim, só que eu só não achei interessante ele seguir esse caminho, sendo que já está o Flatpak aí. Mais uma vez a gente anda bifurcando aí no Linux as coisas. O que é legal, então cada um faz sua parte, mas pô, se veio o Flatpak já para ser uma parada universal, antes disso tem o app image também, por que criar mais uma coisa, né? Que é basicamente quase a mesma coisa, só que feito de uma forma diferente, né? Então aqui a gente tem um GIMP, tá? Versão 3.22. GIMPzinho já instalado, para quem quer dar uma brincada aí, eu uso bastante o GIMP. Em gráficos então temos isso, um scanner aqui para fazer o escaneamento. Eu não vou clicar muito nos softwares, né? Mas só passando por eles. Na internet, ó, a gente tem o App Center, a gente vai ver o Firefox, o falecido Hackchat. O Hackchat já está descontinuado, né? Não sei por que ele está ainda aqui, ele está descontinuado basicamente. Que é um software para trabalhar com IRC. Só que assim, é o melhor software, na minha opinião, para GTK, né? Tem outros, o IRC, que é via linha de comando, o iChat, mas para GTK, esse é o melhor software que a gente tem. Não sei por que descontinuaram, mas é justamente porque, certo, não tinha muitos desenvolvedores apoiando, né? Então, o Thunderbird transmite para baixar aquele torrents que você tanto adora, e o App Center aqui para Snap, né? Então, ele já vem integrado aqui por padrão, já vem uma lojinha de aplicativo para você fazer os seus downloads aqui. Ó, bem bonitona, por sinal. O Snap a gente já sabe que é mais para Gnome, por isso que ele não puxa aí igual, né? O ambiente de tema que a gente tem aí no próprio XFCE, ele não puxa porque ele é para Gnome, né? Foi desenvolvido para o Gnome no caso, mas é GTK lá também, então meio que foi portado não, né? Tá sendo executado aqui. Mas por isso que ele não puxa igual. Então a store pro Snap aqui do Ubuntu, né, e derivados, é muito boa, né? A gente tem uma empresa que desenvolve esse software, né? Então por isso que é tão bom. Ah, Jeff, mas o Canonical tem problema. A gente sabe que tem problema, mas é uma empresa por trás, tá injetando grana e a gente sabe que as coisas fluem um pouco melhor quando tem dinheiro envolvido. Então, sem dúvida é uma loja bem interessante, né? Não é uma loja ruim, tá? Eu usei por um tempo aí e eu achei ela interessante. Um pouco mais pesada que o convencional? Talvez, né? A gente tem o próprio KD Plasma tem sua loja, o próprio Gnome tem sua própria loja, só que isso aqui é mais para integrar o Snap, né? Então, enfim, não é ruim. É uma lojinha que você vai achar basicamente quase todos os softwares aí que você necessita. Tá bom? Vamos fechar aqui. Então ele já vem por padrão essa lojinha. Aqui o Thunderbird, como eu já havia falado. Multimídia, a gente tem Parolé, Rintbox, volume e o Xburn aqui de volta, repetido. Então, coisa básica. Aqui o LibreOffice, né? E o Atril para ver PDF aí. Deixa eu ver aqui o LibreOffice, a versão dele. Deixa eu ver uma About aqui. Versão 26, 26.2.2.2. Essa é a versão. Lembrando que o Ubuntu ele usa se eu não me engano, tá? Corrija se eu estiver enganado.
Mas o Ubuntu, a base do Ubuntu em si, ele utiliza o Debian Test, né? Aí, claro, tem a sua parte lá envolvida na parte dos pacotes, só que ele usa o Debian Test, tá? Então vem softwares um pouco mais recentes. No Debian, se a gente usa o teste, a gente fica no meio termo entre o software instável, que é o SID, e o software stable. Mas demora um pouco mais para receber correção de segurança no teste. E o Ubuntu corrige essa parte, é por isso que vem softwares um pouco mais recentes. Eles lançam também um pouco mais rápido que o Debian, né? Então aqui tem um LibreOffice aqui numa versão boa para desk aí. Tá? Então basicamente é isso. No settings a gente tem a parte de adicionar drivers, que é para adicionar a parte de drives ali que a gente necessita, coisa do próprio do Ubuntu, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente aqui. Aqui para instalação. Eu não vou fazer instalação nesse vídeo, tá? Eu quero mais mostrar o software em si. Vem um Synapse, já que é do próprio Debian. E a gente tem o Software Updater, tá? Que é uma interface que eu acho que vai ser descontinuada essa interface, ou já foi. Tá? Não sei se é o Software Updater ou tem um outro aqui que ele mostra com o próprio Pro, né? O Ubuntu Pro. Deixa eu ver onde ele tá. Ele deve estar por aí perdido, cara. Deixa eu ver settings aqui. Acho que é o Software Updates. É isso aqui, ó. Não é o Software Updates. Emulator. Óbvio que tem instalação nessa parte. Mas deixa eu ver aqui, ó. Software e Updates. Aqui, ó. Essa telinha aqui maravilhosa, né? Tem algumas coisas interessantes aqui. O que eu acho legal em servidores para usar o Ubuntu é justamente o Ubuntu Pro. Vou fazer um vídeo só sobre ele, né? Preciso mostrar mais para vocês sobre isso aqui porque é realmente interessante. O usuário comum pode usar até 5 máquinas. E aí você tem uma série de vantagens aqui ao utilizar o Ubuntu Pro. Tá? Justamente updates que são prolongados por mais 5 anos. Então, umas coisas bem legais. O kernel Live Path, isso aqui é mais para, no caso, eu acho interessante para servidores, que você não precisa reiniciar para fazer a instalação do kernel que você fez a atualização, né? Então, você puxou, fez a atualização, ele faz basicamente com um carro em movimento. Então, isso aqui é bem interessante. Mas eu vou explorar mais aí com vocês. Então, ele vem também aqui, como eu falei, eu acho que ele está descontinuado, né? Não sei se vocês vão continuar com esse cara aqui, mas é sem dúvida bem interessante, né? Enfim, então ele vem basicamente com isso, né? Deixa eu wallpaper, a galera sempre me pergunta de wallpaper quando eu faço review, então eu vou mostrar. Por quê? Não sei, o pessoal é apegado aí. Olha, ele vem com alguns wallpapers aqui que eu não curto muito esse tipo de wallpaper. Mas tem gente que gosta, né? Então, ele vê algumas coisas aí diferentonas. É bem básico, né, pessoal? XFCE é gostoso de utilizar. Ele já está em desenvolvimento, né? A parte do Wayland, tá? Então, creio que vai ser tudo de bom o XFCE com o Wayland, porque vai vir mais seguro, porque o Wayland é um protocolo mais seguro, mais moderno, então vai ser bem interessante. Aqui eu tô usando o kernel versão 7, né? 7x já. Então, deixa eu ver se tem um htop, acho que não vai ter. Então, sudo apt install htop. Vamos ver o que ele tem aqui. Vamos botar um neofet também, pra gente ver quanto de recurso está utilizando. É óbvio que ele vai estar utilizando um pouco mais de recurso que o próprio XFCE do Debian, né? Que é mais vanilão, assim. Então ele vai estar usando um pouco mais de recurso. Vou botar o fastfetch aqui. É de se esperar isso, tá bom? Mas, sem dúvida, é uma boa interface. Eu adoro o XFCE. Interface ótima, excelente para a gente utilizar aí em computadores mais modestos ou para quem curte essa parte mais que não vem com curadoria de software, tá? Eu odeio isso, tá, galera? Bom, eu não vou ficar explanar muito essa parte, mas eu não gosto muito de curadoria de software. Eu não gosto que as pessoas decidam o que eu devo instalar ou não, o que eu vou precisar usar. Então eu prefiro uma coisa mais minimalista, assim, que eu vou ajeitando. Isso aqui não é minimalista ainda, né? Ele já vem com uma curadoria mais básica. Mas eu curto uma coisa bem mínima para mim fazer a minha própria curadoria. Porque eu tenho softwares que eu gosto de utilizar já, né? Então, enfim. Isso, sou usuário já há 20 anos de Linux, então a gente vai, sei lá, não sei se é uma evolução ou não, mas é algo que eu gosto de fazer assim, tá?
Então aqui um Fast Fetch aqui, vamos ver o que ele tem, o que ele não tem. Eu vou ampliar a tela aqui. Tá, Ubuntu 26.04, Resolute Wrinkle. 1905 pacotes, tem 12 snap aqui, como eu havia falado para vocês. Lembrando que base Debian sempre é dividido pacotes. Então a gente tem um pacote numa distribuição mais vanilona, que é um pacote, no Debian em 3, 4 pacotes. Então isso aqui não é o real, tá? Eu sempre falo isso porque todo vídeo eu tenho que falar. Infelizmente é assim que eu tenho que fazer. Então a gente tem menos pacotes, bem menos pacotes aqui, porque não é algo bloated aqui, tá bom? Então ele tem bem menos pacotes. Esse aqui 12 snaps, que é alguns aplicativos ali. Ele está usando aqui, ele não foi instalado, né? Mas 1.64 GB de memória, o que não é real também. Ele deve estar usando um pouco menos, né? Eu não tenho nada aberto, mas como eu falei, ele vai sempre ser um pouco mais pesado que o Vanilla, né, do Debian, tá bom? Então é isso. Essa é o Ubuntu um pouco mais com alguns aplicativos já curados aqui. Vamos ver agora o Ubuntu mínimo, que esse é o que mais me interessa, né? Eu creio que vai interessar uma série de pessoas aí também. Tá? Então eu vou fechar aqui, a gente vai ver o instalador também. Vamos lá. Já estou iniciando aqui o Ubuntu mínimo agora. Lembrando que a gente viu a versão mais já com curadorias, né? Uma versão mais full. Na verdade não full não, né? É full deles mesmo, então é aquilo que vem de software. Vamos ver agora a versão mínima. Já sei, já conheço essa versão aqui. E é uma versão que me chama mais atenção, como eu já havia falado, justamente porque ele não vem com curadoria de softwares, e eu acho interessante essa parte. Beleza? Carregou o ambiente, então um ambiente basicamente igual ao que a gente tinha, né? Se eu já vim em wallpaper, que a galera pede bastante, como eu já havia falado, ele já vem com menos wallpaper aqui, né? Porque ele precisa, como é a versão mais mínima, ele precisa reduzir o tamanho. Então tudo isso pesa, por mais que seja kbytes às vezes, ele vai pesar. Então ele já vem com menos wallpapers aqui, como a gente já viu. Se eu olhar já no menu, já vou ver que não tem nada de categoria aqui. Isso aqui é legal. Então acessórios, ó, a gente não tem nada. Só o básico do mínimo do mínimo. Já em multimídia, só o controle de volume. E é isso, basicamente nem a Store do Snap vai ter, não vai ter nada, tá? Só vai ter a parte ali de software updates, né? Aquele software que eu acho interessante. Ele vai abrir daqui a pouco, vamos esperar. Aqui o mesmo kernel, né? Creio eu. É uma versão igual, então o mesmo kernel, 7x aqui. Aqui só esse softwarezinho que a gente já tanto conhece. E ele vem isso, cara. A parte do mínimo realmente ele é interessante porque a partir dessa base aqui você pode sim ir fazendo instalação com os seus softwares que você gosta, você mais usa, né? Então eu acho legal isso aqui, tá? É óbvio que eu gosto de dar uma mexida sempre no XFCE para deixar ele um pouco mais moderninho, né? Apesar que tá bonito aqui o Ubuntu, mas a gente pode deixar ele um pouco mais moderno, como esse aqui que eu tenho aqui embaixo rodando, tá? Deixa eu até baixar aqui, ó. Esse aqui que eu tenho rodando aqui, ó. Tá? Esse aqui é o Ubuntu também. Ele só tá com dock-like aqui, para deixar um pouco mais moderninho. É um espaçamento que eu fiz em GTK, então tem um códigozinho que a gente usa para deixar com espaçamento. Deixa eu até... Ó, eu tive problemas, já que a gente está aqui eu vou mostrar. Tive problemas com o meu fone de ouvido aqui no Ubuntu. Tá? Enquanto no Debian, até no próprio Ubuntu ali com o Gnome, por exemplo, ele sobe na hora. Aqui eu tive problemas. Outro problema que eu tive, tipo, ele não conectava. Ele tava ligado, tudo certinho, mas não tocava áudio, instalei dependência e tava difícil fazer ele conectar. Até que ele foi. Mas quando eu conectei ele, parou o meu microfone de funcionar aqui. Eu tenho um HyperX aqui, né? Acho que dá pra ver, é bem comum na internet. Então parou de funcionar o meu microfone. Aí fica nessa. Fica nessa aí, pelo menos é um bug que eu tô tendo aqui nesse adaptador Bluetooth. Quando eu me conecto no fone, não funciona o microfone. Então eu tenho que sempre estar desligando agora o fone de ouvido para estar funcionando aí o microfone. Então é um problema que tem, né? Para ver. Mas, enfim, acontece na minha aconteceu na minha máquina, não quer dizer que vai acontecer na sua. Então aqui ó, no config,
No ponto config, deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó, a gente vai poder adicionar um código lá, ó, aqui nesse arquivo gtk.css, adicionar o docklike plug button, né? Onde eu posso botar uma margem aqui que ele vai deixar um pouco mais espaçado aqui, como você está vendo. Senão ele fica colado, né? Então a gente deixa mais espaçado. Então dá pra botar um monte de código aqui nesse CSS do GTK. Então eu botei esse códigozinho para ficar mais afastado. Aí fica aí a dica para quem for usar aí o docklike. Enfim. E deixa eu botar aqui a sudo-apt install fastfetch. Eu quero ver também o número de pacotes. Lembrando que ele não vai ter snap aqui. Por não ter nenhum software, né, justamente. Ele não vai ter nenhum tipo de snap. Só o Gepardo ali, ó, coisa básica, tá, galera? É muito básico o que vem nesse mínimo realmente. É o básico do básico. Fastfetch aqui. Ó, a gente então tem aqui de 1900 pacotes lá, 1340 aqui. Tem 3 snaps aqui, na verdade. Eu vou até olhar o que é esses snaps aqui. 1340 pacotes, como eu falei, ele é reduzido também, né? Então ele vai para muito menos pacotes. Muito menos mesmo. Eu creio que em torno de 800, mais ou menos, por aí, tá? 700, 800 pacotes. Em comparação com o outro, que tem 1900, né? A gente tem 600 pacotes aí, 600 e tantos pacotes a menos. Deixa eu botar um snap list aqui. Olha, ele tem 3 aqui, ó. O Bootstrap, o Snapd, né? O Snapd ali no caso, e o Core 24, tá? Então, esses 3 que ele vem instalado por padrão. Lembrando, galera, outra coisa que eu esqueci de mencionar enquanto a gente está olhando aqui o Xubuntão, é que o Xubuntu, ele é endossado, né? Ele é um projeto, sim, que a Canonical apoia, mas é desenvolvido de uma forma comunitária, tá? Então é um flavor que o Ubuntu ali reconhece oficialmente, só que não é desenvolvido pela própria Canonical. E sim, pela comunidade. E obviamente na comunidade vai ter engenheiros aí da Canonical também trabalhando, mas de uma forma comunitária, não remunerada, creio eu, ali na sua grande maioria. Então, é por isso que a gente tem mais bugs, por exemplo, em alguns flavors assim. Né? Eu vejo que teve no Kubuntu, por exemplo, muito problema na última versão que foi lançada, na 26 aí. Então teve muito problema ali de bugs, etc. Na LTS ainda, hein? Justamente porque é desenvolvido pela comunidade. Então pode escapar, pode passar muita coisa. Tá? Mas a Canonical ela apoia muito, principalmente os pacotes, né, que tá ali em cima, e reconhece a distribuição em si. Tá? Agora, se é remunerada a quem realmente não trabalha, mas está ali mais na parte da cabeça do projeto, aí eu já não sei. Bota no comentário aí. Vai que tem um engenheiro aí perdido. Então tem poucos snaps aqui também, né? Como a gente já viu. Ele está usando, deixa eu dar um HM aqui. Ó, ele está usando 1 GB, tá? Isso aqui vai cair um pouco que está virtualizando. E ele tem mais coisas também, tá bom? Nessa versão aqui, nessa minimal, como eu já havia falado, ela é mínima do mínimo, tá? Então se você tem um Bluetooth aí não vai reconhecer já de primeira, você vai ter que pegar e fazer a instalação dos pacotes necessários, do Blumen, do Applet lá que ele vem, para aparecer ali o ícone do Bluetooth aqui, como aqui embaixo, né? No Tree Icon, como Tree Icon. Então você vai ter que instalar esses pacotes aí e vai ter alguns probleminhas para quem não conhece muito de Linux. Para quem já conhece, já sabe como fazer, né? Não sabe alguma coisa, vai pesquisando e vai botando tudo em ordem. Só que ele tem esses probleminhas, tá? Que ele vem em mínimo realmente. Então você vai ter que ir instalando esses pacotes por conta própria. Já no outro lá, a gente tem uma versão que ela é mais já completinha, né? Então ela já vai basicamente reconhecer tudo ali, vai funcionar tudo corretamente. Então legal, né? Essa versão mínima eu achei interessante. O bug ali que deu no início, pessoal, provavelmente é realmente do meu Virt Manager, dessa versão que eu estou usando. É uma versão em Snap essa aqui. Então, talvez seja isso. Pode ter algum problema realmente, tá? De aumentar a tela e o mouse ficar separado ali. Então pode ser um bug do próprio Virt Manager e não do Xubuntu. Porque eu não tive esse problema em nenhum momento quando eu iniciei a instalação aqui no HD físico que eu tenho para ter uma experiência mais próxima. Outra coisa que eu ia falar é que para quem já usa o Ubuntu aí,
em servidor, vai ter tá num ecossistema totalmente né, feito pela Canonic e tal. É bem interessante, você tem um ecossistema ali meio que trabalhando em conjunto, né? Então aí você já vai saber fazer as coisas. Tá? Então é uma distribuição que eu acho legal. Hoje em dia já foi ruim, tá? Há uns anos atrás, como eu falei, 9, 8 anos atrás, quando eu experimentei era bem bugado, bem pesado, né? Hoje em dia ele tá bem mais fluido, bem mais leve, bem mais interessante, justamente porque foi otimizado muita coisa e também o próprio XFCE melhorou em otimização. Tá bom? Então, bem interessante a distribuição. Então, xubuntu.org. Não esqueça meus cursos. Se você quer aprender Linux, tem um pacote de cursos por R$ 22,90. 11 cursos com plataforma própria, certificado, etc. Tá bom? O link tá aí na descrição. Dá uma olhada lá. Te espero aí como aluno. E eu te vejo aí no próximo vídeo, tá, pessoal? Abração, fique com Deus e valeu. Fui!